Bom dia, espero que esteja todo mundo bem nesse final de semana, que para nós é um final de semana extremamente especial. Faz exatamente um ano que a gente começou o nosso Oncocast. E nós começamos o Oncocast o ano passado, pessoal, junto com o projeto do nosso Outubro Rosa de 2023. E nós estamos hoje começando o nosso Outubro Rosa 2024. Então, o nosso programa hoje é especial porque ele comemora um ano do nosso programa de entrevistas. E nós entrevistamos ao longo desse tempo, foi quase 50 entrevistas aí ao longo desse tempo. E fechamos o nosso ciclo anual e voltamos ao Outubro Rosa, como vocês já devem ter percebido. E nesse Outubro Rosa, nós temos algumas novidades, temos alguns eventos muito especiais que nós vamos ofertar aí para a população de Rondonópolis. Então você está em mais um Oncocast, dessa vez o Oncocast de aniversário, que é o nosso programa produzido pela Clínica Oncoprime. E hoje, quem está aqui comigo novamente, não podia deixar de ser a doutora Samela, nossa mastologista, né, Samela? Nós começamos aí o Oncocast o ano passado com o pessoal da equipe de enfermagem, mas logo em seguida a gente fez com você no Outubro Rosa, né? A gente foi o início de tudo, né? Uhum. E agradeço você estar novamente presente, você é bem atuante nas redes sociais, já está familiarizada com tudo aí, né? E fez alguns ontem, fizeram umas gravações bem legais que a gente viu aí, ficou muito legal mesmo. Aí quem não estiver seguindo as redes sociais da doutora Samela, siga. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente de novo. Hoje nós vamos fazer um papo mais descontraído, né? Sim, doutor Neto. É uma satisfação imensa estar aqui novamente, a gente falando sobre o Outubro Rosa, esse tema de extrema relevância, né, para o público feminino, né, tendo em vista que o câncer de mama é uma doença muito prevalente e, por isso, muito preocupante. E é um tema de importância para quem? Para todas as mulheres e também para aqueles que têm mulheres na sua vida, ou seja, para toda a sociedade. Então, vamos começar a falar que a gente tem bastante informação para passar para vocês. Pois é, antes de a gente entrar no nosso objetivo aqui, que é prevenção e diagnóstico precoce sempre, né? Queria que você falasse um pouco a respeito aí desse aí um spoilerzinho, como diz os mais novos, a respeito do que vai se passar no nosso Outubro Rosa, que tem uma programação bem legal. Sim, esse ano. Esse ano tá mais do que especial, né? Todo ano é especial, mas aquele que a gente está vivendo é sempre o ano mais especial. Estamos vivendo agora. É verdade. E esse ano, no dia 17 de outubro, nós teremos um evento mais do que especial, às 19 horas, que vai acontecer no Shopping Rondo Plaza. É uma quinta-feira, tá? Então, depois ali do expediente, todos os rondopolitanos estão convidados. As pessoas que forem de fora e estiverem aqui, né? Nós teremos um evento muito bacana de promoção à prevenção e o cuidado, né? Teremos a presença de figuras ilustríssimas, né? Que quem seriam, se não as próprias mulheres que trataram a doença e venceram essa batalha, para mostrar para vocês que a vida depois do câncer de mama. E para nós já começou aqui, né? Porque a gente entra no Outubro Rosa, mas aí setembro vem muito antes, né? Nós já estamos organizando isso há uns 2 meses. Verdade. E aí, aqui na clínica, esses dias, há uns 15, 20 dias atrás, a clínica ficou florida, né? Fizemos fotos, as mulheres fizeram alguns vídeos incríveis. A clínica ficou florida, rosas, né? Verdade. Fundo rosa, mulheres maquiadas, lindas, tirando fotos, demonstrando, né, toda a sua beleza exterior, porque a gente forma dessa forma, é exterior, mas é interior, tá ali, né? E contando as suas histórias, né? Que foram feitas também captações de vídeos. Muito legal. Vai chegar pro pessoal agora, mas nós aqui da clínica já rimos e choramos com as mulheres. Nossa, né? Foi um dia assim, de muita alegria, mas todos debulharam lágrimas. Eu recebi um áudio da Bruna, estava até à noite em casa, a hora que eu abri o áudio, ela estava chorando, falei, meu Deus, o que aconteceu?
Meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela. Aí, conforme ela foi falando do áudio, na verdade, ela queria falar que ela se emocionou muito e chorou porque estava vendo o depoimento das mulheres. Uhum. A gente se emociona me emocionei com o depoimento das mulheres, depois a gente se emociona com o depoimento da Bruna. É uma situação de fato de muita emoção. Esse mês é um mês que traz muito retorno, né? Com Que certeza. mostra pra gente que o nosso trabalho é um trabalho que é um trabalho muito importante para as pessoas, né? Porque às Que vezes vale a cai pena. até palavras da Bruna no áudio que ela me disse, às vezes a gente está no dia a dia e não dá muita atenção a isso, né? Uhum. Mas aí quando você vê a diferença e vê o relato das pessoas, é que você percebe o quanto foi importante, Exato. o quanto a humanização faz a diferença, né? No tratamento do câncer, não é, Samela? Exatamente. É uma coisa você estar do lado de lá, né? É, O paciente, né? Nós já tivemos, né? Nesse lado sim, de lá, do lado oncológico, do é, familiar, da pessoa que tem sim. alguma doença. O lado de cá, né? Que somos profissionais que estão atuando, né? Nas mais variadas formas, né? Porque o tratamento do câncer de mama, ele é multi, né? Eu preciso de vários profissionais de várias áreas para tratar essa paciente. Então, estar do lado de cá e observar que você está fazendo a diferença, que teu trabalho, ele tem uma diferença na vida das pessoas, isso é um fator a mais e motivacional. Não tem como a gente não se emocionar. Muito gratificante, exatamente isso. Exatamente. Para a gente começar então a falar um pouquinho sobre o câncer de mama e relembrar, pessoal, todo ano eu acho que a gente deve tocar no assunto e a gente deve falar. Às vezes é as mesmas coisas, mas é assim. A gente fala mesmo que é para as pessoas solidificarem aquelas informações e repassarem. Esse é o principal objetivo, né? Mas nós tivemos há uns 4 anos atrás, foi em 2020, nós tivemos a pandemia. A mudança que teve no meu consultório, me lembro, naquela ocasião, foi que a gente começou a pegar pacientes logo depois da pandemia que não tinham acesso ao serviço de maneira correta, porque foi uma situação de exceção para todo mundo. Uhum. E nós começamos a pegar, na época, Samela, mama destruída. Fazia muito tempo que eu não pegava câncer de mama bilateral, destruição de Uhum. mama, e caso extremamente grave, que diga-se de passagem, foram algumas pessoas que a gente pegou que estão vivas com a gente hoje, graças a Deus, e fazendo Uhum. tratamento. Para aí a gente já percebe a mudança da tecnologia, o que a tecnologia trouxe no tratamento do câncer. Mas eu Sim. te pergunto, a minha impressão é que de 2 anos para cá deu uma normalizada nisso. Como é que tá assim É. que você está pegando o consultório? Você está pegando os casos, como que tá isso? Mais avançados ou já voltou aquela história de conseguir pegar caso no início? Infelizmente, eventualmente a gente ainda vê alguns casos Sim, avançados por algumas particularidades, exato. às vezes desinformação, às vezes um pouco pacientes jovens que custam a acreditar que aquilo pode É, estar acontecendo ou que pode ter alguma alteração, porque ela pensa, eu sou jovem, é, né? E aí acaba acontecendo da doença, né, se disseminar. Como você disse, na pandemia aconteceu um aumento dos diagnósticos tardios da doença, porque a própria situação, a logística do período interferiu nisso, né? E agora a gente já tem uma retomada do número de casos de câncer de mama que reduziu no período da pandemia o diagnóstico, é. porque passaram a ser diagnosticados depois, no outro Sim, ano, né? exatamente. Então a nossa previsão aí para esse ano, para os próximos 3 anos, é de mais de 73 mil Isso, é. casos novos de câncer de mama por ano no Brasil, Pois é. né? Veja, esse ano a previsão é exatamente isso, é 73.610, 610. dá 66 e pouquinho para cada 100 mil habitantes, né? Isso. E há uns 15 anos atrás, ou mais do que isso, quando fiz a prova do título, era próximo de 50 mil. É, O que a gente percebe, na verdade, é que o câncer de mama está numa crescente. E eu exatamente. queria que você falasse. Aí então as pessoas falam. Ontem ainda eu dei uma entrevista, até para a Uhum. CDL, e eles me perguntaram: mas a gente está conseguindo fazer a diminuição? Na verdade, o Uhum. câncer de mama, o diagnóstico está aumentando, não é? E o Sim, nosso objetivo, na verdade, é, é fazer com que a gente consiga diagnosticar precocemente, né? Então, esse é o exatamente. principal objetivo. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Do porquê que você entende que está tendo esse aumento hoje na incidência e no diagnóstico. Eu tenho, obviamente, Sim, algumas respostas e algumas teorias para isso, mas queria que você falasse um pouco a respeito claro, com disso. certeza.
Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar são as mudanças no nosso estilo de vida que aconteceram, né? Nós nos modernizamos de uma Sim. forma muito rápida como espécie e a nossa saúde, a nossa biologia, ela não acompanhou. Então, nós temos aí hábitos que são inadequados e que estão impactando a nossa vida. E a gente tem certeza disso, não é uma dúvida que a gente possa refutar. Isso é comprovado cientificamente. Saiu essa semana no Cancer Report Progress de 2024, que é como se fosse um sistema de estatística dos Estados Unidos, que é o país que mais diagnostica câncer de mama no mundo, na verdade, né? Um país que também tem mais capacidade de diagnosticar. Era mais de 200 mil há tempos atrás. Eles têm uma população maior também, né? E maior capacidade, né? Distribuição de renda, enfim. Então, saiu essa pesquisa demonstrando que os hábitos de vida inadequados, que a gente já vai mencionar, eles se consertados, digamos assim, poderiam diminuir de forma importante o risco de câncer de mama, sendo aí o tabagismo um dos principais fatores para o desenvolvimento dos vários cânceres, né? O etilismo, que é o consumo de bebida alcoólica, ainda a má dieta, que a gente vai explorar um pouquinho o que seria essa má dieta, o que seria mais adequado, mais anti-câncer, e o sedentarismo, que é quando você não faz atividade física. Sim. Nesse compilado de informações que eu mencionei, eles trazem um estudo que foi feito com 500 mil mulheres e que demonstra que mulheres que fizeram atividade física de forma mais assim leve, digamos assim, ocasional, tiveram uma redução do risco de ter câncer de mama em 18%, que já não é pouca coisa. Sim, sim. E as mulheres que fazem, né, fizeram atividade física de forma já moderada, né, então tanto na intensidade quanto no volume, quantas vezes na semana, tiveram uma redução de 31%. E as que faziam de forma intensa, mais vezes na semana e também de alta intensidade, uma redução de 40%. Então, além dessa questão dos hábitos de vida, alimentação, nossa alimentação está contendo muito industrializados que são cancerígenos, né? A gente tem uma tendência ao consumo de álcool maior do que antigamente, outras formas de consumir o tabaco que não o cigarro convencional, lembrando que qualquer forma de consumo de cigarro ela é prejudicial para a saúde, inclusive narguilé, cigarro eletrônico, me ajuda nos vape, nomes porque eu não me lembro. De vape, né? Exatamente, todos eles são maléficos. E o risco para ter câncer de mama, para nós que somos mulheres, não é baixo, mesmo sendo normal. Já é um risco ali de aproximadamente 14%. Isso significa que 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver a doença, né, conforme ao longo de sua vida. Gente, a gente não pode, por mais que seja normal, entre aspas, a gente não pode transformar isso numa coisa normal. A gente precisa, é urgente, a gente precisa mudar para diminuir esse risco, né? Porque o risco é elevado. E aí vem a questão do rastreamento secundário, né? Que o que previne câncer é mudança do estilo de vida. Pois é. Não tem outra coisa. Pois é, o exercício físico, há tempos atrás, tinha um estudo que ligava diretamente à diminuição de estrogênio, não é? Não sei o que eles têm falado recentemente, mas há muito tempo atrás, eu acho que faz alguns anos atrás, eles já citavam o exercício físico como uma fonte de prevenção. Essa questão do estrogênio, redução da gordura corporal e diminuição do estrogênio circulante, também diminuição do quadro inflamatório do corpo, e com isso esse estresse né, oxidativo dentro do seu corpo também na hora que vai gerar uma nova célula, porque o câncer é isso, um erro na hora de gerar uma nova célula que tem uma alteração no DNA. Samela, nós falamos aqui dos hábitos, né, que são os principais. Acho que a gente tem que atacar mesmo, que é o que a gente consegue mudar, não é? Exatamente. E para a gente falar um pouquinho mais a respeito de hábitos e também dos vícios, eu acho que, resumindo o que você disse, na verdade, aumenta o consumo de álcool, etc., ficou mais barato, né, pessoal? Antigamente o acesso ficou muito mais. O acesso à comida industrializada ficou muito mais acessível e barato, infelizmente. Exatamente isso. Você vai no McDonald's nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais barato você comer lanche do McDonald's, aqueles combos gigantes, do que você fazer uma alimentação saudável. Obviamente isso vai trazer as consequências. Com certeza. Soma-se a isso também, eu penso, o fato do aumento populacional, né? A gente tem aumentado nossa população.
obviamente, o rastreio, isso que nós estamos fazendo, e as pessoas têm vivido mais, não é? A gente tem mais informação e aí as pessoas procuram saber, né? Sim. E acaba que a gente diagnostica Sim. mais. E aí, só para compilar e terminar essa questão do que estaria aumentando, outra coisa que tem mudado também é o nosso padrão reprodutivo das mulheres atuais. Exatamente. Então, a gente tem gestado menos e nós temos também amamentado menos, né? A mulher tem trabalhado mais, ido para a questão do mercado de trabalho. Então, do ponto de vista médico e fisiológico, mastológico, a nuliparidade, ou seja, a mulher que não tem filhos ou que tem poucos filhos, que é a baixa paridade, que seria um filho, ela tem um risco aumentado para ter câncer de mama do que aquelas que tiveram mais filhos. Sim. Da mesma forma que as mulheres que não amamentaram, elas acabam tendo um risco maior para ter câncer de mama do que aquelas que amamentaram. Sim. O benefício da amamentação, ela está principalmente a partir de 2 anos de amamentação. Quanto mais, melhor, entendeu? E por que isso? É exposição hormonal. Então, quando você está amamentando, principalmente nos primeiros meses, e quando você está gestando, você não produz os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que é o grande diferencial que faz a mulher ter o câncer de mama, né, ter um fator de risco aumentado em relação ao grupo masculino, exatamente esses hormônios aos quais somos expostos. Então, qualquer uso de hormônio que vá além da tua produção hormonal, ela vai acabar aumentando o risco de câncer de mama também. Se bem que pouco, hoje em dia, com, por exemplo, terapia de reposição hormonal, né? Hoje em dia nós temos aí terapias de reposição hormonais com medicamentos que são semelhantes ao que nós produzimos, né? Isso é muito importante, doses mais adequadas, bem estudadas e que, segundo alguns estudos, o impacto, aliás, alguns estudos o impacto é pequeno e outros estudos nem têm impacto. Então, a gente precisa ainda estudar melhor para entender, mas mesmo assim, se justifica o uso da terapia de reposição hormonal porque o risco dela, em detrimento dos benefícios, ainda é muito pequeno, entendeu? Na paciente que tiver indicação e que não tiver uma contraindicação, inclusive mastológica, tá? Para vocês terem uma ideia, a obesidade e o sobrepeso aumentam muito mais o risco de câncer de mama do que fazer terapia de reposição hormonal. Então, assim, a gente precisa entender, câncer de mama é multifatorial. Não é só uma coisa que eu vou fazer que vai gerar aquela doença. Você está exposto a agentes carcinogênicos lá desde o nascimento. E eu estava falando anteontem numa palestra. Poxa vida, eu sou da fase, sou millennial, né? Que era o boom da indústria ali, dos alimentos industrializados. Então, a gente ainda não sabia dos impactos. Biscoito recheado, coisas com excesso de açúcar. E é o que a gente dá para nossas crianças. Né? Não, exatamente. Skinny, gente, eu fazia coleção de tazo. E como é que eu conseguia coleção de tazo? Comendo fandangos, enfim, exatamente. Entende? Então, assim, isso eu absorvi. E a gente vai se expondo desde a infância, depois vem outros fatores e vai enchendo o baldinho do carcinogênico. E isso aumenta o seu risco de desenvolver a doença. Então, não é à toa. Nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós e falamos a saúde diretamente também. agora de hábitos. A gente já entramos falando de hábitos e vícios, né? Mas existe também, a gente tem que, existe também a situação as mulheres estão menstruando de uma maneira mais precoce, tendo menopausa muito mais tardia, elas ficam mais expostas aos hormônios, Exatamente. Não é? Então, isso Menarca também... precoce, que é a primeira menstruação, menopausa tardia, se correlaciona ao aumento do risco. E aí, Samela, toda vez que a gente dá uma entrevista, as pessoas perguntam a respeito mas por que isso acontece? Por que o câncer se desenvolve, etc. Eu costumo falar que são, e aí já vou, obviamente, te passar a pergunta, eu costumo falar que sim, é basicamente uma tríade, né? Que é hábitos e vícios, que a gente acabou de falar, e às vezes substituição de vício, como você bem falou, não fumo mais, mas sim, você fuma o vape, por exemplo, você está o tempo inteiro com cigarro eletrônico, né? E que trouxe algumas outras coisas, inclusive infecção pulmonar grave, com derrame pleural e etc., que a gente viu em jovem, artista e etc. Hábitos e vícios que a gente falou bem. Depois eu queria só abrir uma janela para você falar de alimentação. Com certeza. Mas fora hábitos e vícios, existe o fator hereditário e genético. Sim. E talvez uma outra situação que seja interessante a gente falar também é essa história do que mudou na nossa vida na parte emocional e psicológica, né? Sim. Que eu penso que esses são os 3 principais fatores.
Antigamente, Estresse. exato, mas você assim, você se submete mais ao estresse hoje em dia. Sim. Porque o que se passa, e eu sou um crítico disso, é que, e infelizmente a gente não consegue viver sem. A gente hoje tem, por exemplo, no celular, com as redes sociais, etc., você está 20 constantemente expostos, obviamente, às benefícios do que estão lá, mas a parte ruim, a parte deletéria das mídias sociais, você tá. Eu vou te dar um exemplo. Você falou, eu sou milênio, eu sou geração X antes da sua. E aí os baby boomers antes da gente. O que se passa é que baby boomer, a gente geração X, vocês ainda millennials e etc., a gente ainda chegava em casa e ia brincar na frente de casa. E você Muito. conversava com a família à noite, você tinha os amigos. Jantava E conversando, exatamente na isso, mesa. E você ia dormir, você lia um livro. Na verdade, Exato. o livro não. A verdade, o livro às vezes te dá sono, né? E não te gera insônia. Hoje com o celular, você tá na cama, primeiro que a gente acaba não se conversando, você tá na cama, você tá buscando informação antes de dormir. Perdão, às vezes você vê uma coisa que te estressa e se você ficar rodando vídeo, se você ficar rodando vídeo, obviamente você vai gerar uma ansiedade que vai te tirar o sono. Então, eu imagino... Vira uma cascata, né? Eu imagino que esses estressores que a gente conseguia se livrar de alguma maneira, ir no jogar bola, fazer alguma coisa, estão muito mais presentes na sua vida hoje, porque né? essa questão da gente jogar bola, brincar, deixava a gente mais ativo. Então, nossas células já tinha uma qualidade maior, né? Isso é muito importante, porque embora no momento a gente ainda não tenha estudos confirmatórios que correlacionem, é uma coisa atual. Mas é nova, exatamente. Exatamente, é uma coisa nova. Então, a gente vai ver, na verdade, isso comprovado em estudos futuramente. Mas o que a gente já sabe? Que esse tempo que a gente perde nas redes sociais, né, com coisas muito rápidas, as pessoas perdem a paciência para coisas superficializadas, elas geram um estresse de neurotransmissores no cérebro, um excesso de dopamina, que a gente tem tentado evitar, e a pediatria sabe muito sobre esse assunto, porque estuda esse fenômeno nas crianças há mais tempo do que nos adultos, e pede para evitar ao máximo, né, total até os 2 anos, e depois o mínimo possível, e quando recomenda algumas coisas que liberam pouca dopamina, porque isso vai ter um efeito maléfico, né? E eu acho que isso já está bem abordado. E voltando a falar, então, da questão da alimentação em relação ao câncer de mama, o que nós temos de alimentos, assim, que realmente fazem muito mal, que não trazem benefício a ninguém, né? São os alimentos ultraprocessados. Sim. Então, você vai ler ali nos ingredientes, vão ter alimentos que têm muito conservantes, são alimentos cancerígenos. Também os embutidos. Então, o costume, a rotina de comer presunto todos os dias, que é uma coisa frequente, né? No prato, na mesa do brasileiro, no café da manhã, mortadela, salsicha, gente, salaminho, quem não gosta, né? Então, isso sim, eles têm, inclusive, um agente chamado nitrosamina, que aumenta o risco não só para câncer de mama, mas para todos os cânceres. Aliás, tudo que a gente falar aqui, pode ter certeza que se aplica a todos os outros cânceres, eu né? ia dizer, exatamente. Não é só para câncer de mama. E, além disso, também já é bem comprovado que a alimentação, excesso de carne vermelha, né? A carne vermelha é a carne mais cancerígena, que a gente deve reduzir o consumo. E isso a gente observa muito no Brasil, que é um campeão de consumo de carne vermelha no mundo. Então, essa redução teria que ser para 3 vezes na semana, no máximo. É o recomendado, né? E, além do uso da carne vermelha, a cocção, o cozimento em altas temperaturas. Sabe aquele alimento que você cozinha e chega, faz uma crosta preta, marrom, preta? Aquela crostinha ali, a substância que ele elimina ali naquela crostinha muito cozida, que é alta temperatura, inclusive até em air fry, essas coisas assim, ela é cancerígena, tá? Não só para carne, mas para outros alimentos também, e a gente deve evitar isso, tá? Então, além disso, o que seria o ideal, né? É a dieta que o Busaid fala, a dieta divina, né? A gente vai dar esse exercício prático para vocês. Então, assim, vocês vão olhar para o alimento e falar: foi Deus que fez? Foi. Não fez?
Não pode. É mais ou menos assim. Então, arroz, o feijão, foi Deus que fez. Vamos comer a laranja, a fruta, o legume, a verdura. Entende? Agora pega uma salsicha, foi Deus que fez? Não. O álcool, foi Deus que fez? Não foi. É mais ou menos isso. Mas traduzindo um pouco mais cientificamente, gente, eu costumo dizer que é quase assim uma dieta mediterrânea, né? Composta de gorduras boas, né? Compostas de carnes, não só carne vermelha, mas muita carne branca e fibras. E o que vai ser isso? É pratão de legume e verdura no almoço e na janta. Com carne, você vai distribuir sementes ali, o feijão, o arroz, né? E, além disso, as frutas, né? Porque a gente está falando hoje aqui, a gente está falando de dieta restritiva para perder peso, para ganhar massa. A gente não está falando disso. A gente está falando de alimentação que não aumenta o risco para câncer. Para deixar bem claro, Mas né? automaticamente, quando você muda e faz uma dieta saudável, você acaba perdendo peso, isso é natural, Sim, né? mas aí se for muito restritivo, você tem que restringir às vezes um pouco as frutas, porque tem muita frutose e tal. Mas em outro contexto, gente, é melhor você, por exemplo, tomar um suco de laranja do que tomar uma Coca-Cola zero, que vai ter tanto aditivo ali que faz mal para a tua saúde, que o que isso significa? Que caloria não é só a informação que preza, é o componente nutricional, completo daquele alimento. Talvez pro brasileiro de maneira geral, ou que mora nas outras regiões, seja uma coisa que se torne um pouco mais tranquilo de você fazer esse tipo de dieta. E aqui para o Mato Grosso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem uma dificuldade de acesso de frutas, legumes e verduras frescas e etc. Obviamente, aqui no Mato Grosso, todo mundo é carne. A carne aqui é uma maravilha pra gente. Eles falam muito de carne argentina, Uruguai. Para mim, a nossa carne aqui no Mato Grosso é a melhor que existe no mundo, inclusive, eu acho, né? Mas cada um com a sua opinião, mas minha opinião é essa. Mas o que acaba acontecendo é que para você fazer uma dieta dessa também, se essa dieta mediterrânea, é cara, né? Exatamente. Então, eu penso que sim, nós sabemos que é caro, mas eu acho que a gente tem que estudar e tentar fazer com que faça substituições de maneira que você consiga fazer, o que seu bolso aguente, digamos popularmente, porque, obviamente, isso é uma coisa que você vai pagar no futuro, né? Exatamente, porque cobra depois. Vai te deixar doente, exatamente, é isso aí. A dieta mediterrânea é uma dieta comprovada, tanto que o que eles chamam de zonas azuis, as blue zones, tem uma dessas zonas onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? É próximo lá do Mediterrâneo. E especial por conta da dieta, eu acho que já falei isso em outro podcast, mas veja também por conta de relevo. Se você for para as cidades pequenas da Itália, por exemplo, as cidades feitas no morro, o que a gente não tem aqui, que é cidade plana. Então, a pessoa de idade, para ir para a igreja, ela tem que sair da casa dela e para comprar pão, ela sai da casa dela. E se você andar e desce o morro e sobe o morro. E se você andar para a Europa, por exemplo, é muito escada, porque tem prédios antigos que não tem elevador. Sim. Então, você mora lá no 3º piso, você tem que subir de escada. Aqui, por ser uma coisa mais nova e planejada, a gente tem as facilidades. Aqui a cidade é plana e etc. Então, você come muita carne. É óbvio que você vai ter, assim, isso vai diminuir, vai aumentar a incidência de câncer, diminuir sobrevida, etc. E é importante a gente falar sobre isso para estimular as pessoas a, obviamente, de acordo com o que seu bolso pode pagar, mas dar uma estudada melhor, ver o que consegue comer e coma mais alimento saudável. Sim. Eu sou uma pessoa que tento me alimentar de forma muito saudável, mas para mim é muito tranquilo, porque eu gosto muito de frutas, legumes e verduras, eu adoro fruta. E eu gosto muito de carne. Vou falar, você não gosta? Não, eu gosto de carne, como e etc. Mas eu não sou o cara que não vivo sem. Tem que ter, não vivo sem. Não, eu não tenho nenhum problema. Até porque, por ter descendência de italiano, eu gosto de massa. Mas é o equilíbrio, né, Samela? Eu não como pão todo. Eu gosto muito de fazer pão, mas não faço, né? Essa palavra. Eu não como todo dia. Existe uma coisa mais gostosa pra gente brasileiro, ou talvez descendente italiano, sei lá, do que pão com mortadela. É muito bom, né? Poxa, tudo como de lá aquilo tem coisa bom, mais né? italiana. Como aquilo é bom. Mas, obviamente, eu nem lembro quando que eu comi pão com mortadela pela última vez.
mas se tiver, eu como. Mas não dá pra gente fazer daquilo uma rotina. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto, o equilíbrio, né? A palavra é equilíbrio. Exatamente. E a outra palavra é rotina. A sua rotina, ela tem que ser saudável. Sim. E aí, aqueles momentos pontuais que você vai ter uma festa para poder comemorar alguma coisa, Exato, que você vai consumir um pouco de bebida alcoólica, entendeu? Essa a questão. Nós fomos agora recentemente para a Itália e disse isso para os meus filhos. Falei, olha, nós estamos aqui, então sim, vamos comer a pizza da Itália, nós vamos comer o lanche Não tem problema, vamos comer o lanche com a mortadela e com o que eles fazem aqui, etc. Porque é uma situação de exceção, né? Aí, quando chega aqui, você volta para aquela sua... O grande problema, quando a gente fala para as pessoas, olha, não pode beber, não pode fazer isso, mas... você não está impedindo que a pessoa faça aquilo, mas a pessoa tem que entender que aquilo, por exemplo, é uma coisa que você deve fazer de forma equilibrada. Assim como rede social e assim como tudo na vida, né? Você tem que tentar manter o seu equilíbrio para aquilo, né? Não transformar aquilo numa rotina. Não, todo dia eu chego em casa e eu tenho que comer lá minha mortadela, meu copo, meu salame, etc. Óbvio que você vai pagar o preço por aquilo. Você falou da mama, mas em especial o estômago, por exemplo, e câncer de intestino, está muito ligado nisso, né? Muito. Hoje nós temos o câncer de pele não melanoma como primeiro, depois mama em mulher e próstata em homem, depois a gente já cai, logo em seguida a gente cai para estômago e intestino. E aí, óbvio, quarto para colo e reto. E aí, quarto, pulmão, depois estômago. Então, a dieta, como a gente vê, além da parte genética, está intimamente relacionada. Sim. E sobre a genética? Isso. Vamos já falar sobre a genética, né? Nós mudamos muito, se você quiser já falar, pode falar sobre a genética, depois a gente fala também dos testes genéticos, mas aí acho que no final a gente fala a respeito disso, que são a evolução, né? Então, todo mundo pergunta, todo mundo tem dúvida e acha que a questão genética é o principal fator para desenvolver qualquer tipo de câncer. E, na verdade, falando com propriedade para câncer de mama, mas que poderia ser extrapolado para outros cânceres, o câncer de mama, né, de origem genética, ou seja, você herda aquele gene com defeito dos seus familiares, pai, mãe, enfim, ele acontece em apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Então, você pega 100 pessoas com câncer de mama, 90 a 95 vão ser exatamente por ao longo da vida, essa exposição ambiental a fatores de risco, que são esses que nós comentamos, e por isso que desenvolveu o câncer. Né? Então, relacionado ao hábito por isso que a gente pega tanto no pé da mudança dos hábitos de vida, porque a genética você não tem como escolher. Né? É lógico que é importante a gente diagnosticar quando a gente suspeita, e a gente faz isso aqui na Oncoprime, né? Então a gente tenta traçar ali a árvore genealógica das pacientes, pensar no melhor painel para se fazer, pedimos os testes genéticos e aí a gente vai identificar qual gene e vai propor quais serão as demandas de acordo com aquela resposta. Mas não é tão comum. É o caso do câncer que não é comum. E a gente suspeita, em alguns casos, né? Sim. Câncer de mama em mulher jovem, abaixo dos 50 anos. Pacientes com câncer de mama triplo negativo em qualquer idade, né? Então, tem algumas situações. E, claro, história na família. Né? História familiar, e principalmente 2 ou mais familiares com câncer de mama. Lembrando que não adianta ser o tataravô, né? Então, primeiro e segundo grau, principalmente. E claro que os de terceiro grau têm sua força nessa informação genética, né? Da família, principalmente quando você tem outros familiares de primeiro e segundo grau já com a doença. Mesmo que a mulher tiver esse histórico, e a gente, como você bem disse do teste, né? Que é usado, obviamente, para prevenção, o teste genético, mas, obviamente, a gente já usa também os testes genéticos, já temos usado, além da prevenção, para tratamento também, então que fique bem esclarecido. Mas, só para chamar uma atenção no ponto que você falou, e eu acho que é importante as mulheres, a gente solidificar isso, é o seguinte... Sim, deve ser feito quando você tem o histórico, mas não precisa entrar em desespero, porque como você bem disse, não é porque você tem um forte histórico familiar que é 100% de certeza que você vai ter. Mesmo com o histórico familiar, a mutação ela vem baixo, né? É em torno de 10 a 15%, a maior parte não vai ter a mutação. Exatamente. Então, por que eu fiz questão de frisar isso? Para as pessoas não ficarem desesperadas. Sim, Obviamente hoje está e na verdade está acessível e está muito acessível, porque quando começou anos atrás era R$10 mil um teste, né?
Hoje é em torno de, a gente estava conversando aí no laboratório, em torno, bem ampliado. Exatamente, diminuiu 80% do valor, se a gente for ver, né? E só pegando uma pincinha, que além do que você falou, que não é para entrar em desespero, né? Pensando porque tem história na família, né? Pensando no sentido de que a maior parte vai ser negativa, aquelas que têm algum gene positivo, lembrar o que é a mutação? É um aumento de risco. Não está batendo martelo, você vai ter esse câncer. Não, é um aumento de probabilidade. Então, dependendo do gene, aumenta a probabilidade. Pode não ter. A pessoa pode não ter a doença. Sim. Sem contar que pode ter a mutação genética na família e a pessoa não herdar. Não herdar, sim. E a maior parte delas pula gerações. Então, a avó tem, aí a mãe não. Aí o neto tem, a neta tem. Por isso que é importante, quando a gente faz o estudo da mutação, é muito importante fazer no familiar que teve o câncer. Porque de todos, o familiar que teve o câncer e já que você suspeita, é o que tem mais chance de ter a mutação positiva. Exatamente, né? Aí você faz na outra paciente que está aqui, mas não tem o câncer, se ela dá negativo, você fica tranquilo de que realmente não tem mutação na família? Não, pode ter pulado a geração dela. Nós temos um caso de Fraumeni aqui que tem pessoa tem, filho tem, outra filha não tem. Então, Exato. Isso acontece do jeito que você falou. Então, assim, a gente tem que essas informações que a gente passa é para ajudar em diagnóstico precoce e ajudar você a não ter nada. Não tem que se desesperar. É óbvio que ajuda, com certeza. Nós temos aqui podcasts que nós já fizemos, e inclusive trouxe pessoas aqui desse jeito, que tinham mutação, tinha história familiar, mãe com câncer de mama e mutação. E quando ela fez uma adenomastese profilática e ela já tinha tumor e não tinha sido diagnosticado na mamografia, ultrassom, nada. E ela se beneficiou muito com aquilo, porque não teve que fazer nada, quimioterapia, porque a mãe dela passou, ela não passou. Nós temos outro caso aqui que eu sempre falo, e eu sempre ilustro para as pessoas entenderem como é importante. Nós tratamos um câncer de mama, ela era mutada, e anos depois, quando ela já estava na menopausa, precisa tirar o ovário, convencia a tirar o ovário. Ela tinha um outro tumor de 0,6, era um germinativo de ovário. Olha só. E também operamos, ampliamos a cirurgia e ficou por isso mesmo. Sem precisar fazer quimioterapia, sem precisar fazer nada. Então, isso é exemplo de casos onde o teste genético provavelmente, se não salvou a vida, provavelmente tirou um grande transtorno, um peso de fazer cirurgias grandes, tratamentos com quimioterapia, que a gente sabe o que traz junto, a carga que traz junto, como queda de cabelo, além de todas os prejuízos físicos, como náusea, vômito e etc. Né? Então, é importante que a gente fale sobre isso e é importante dizer para as pessoas que está muito mais acessível hoje em dia esses testes. Sim. Para a gente ir um pouquinho para o mais do mesmo de todo ano, então, o mais do mesmo. Vamos falar um pouco a respeito do diagnóstico precoce, assim, quando que a gente suspeita que a mulher tem alguma coisa na mama, né? Sim. Que são aqueles os sinais iniciais, ou sintomas, mas os sinais, né? Que nódulo, lembrando que a gente faz o rastreamento. O que é rastrear? Muito bem. Né? O rastreamento... O que é rastrear? É diagnosticar quando não temos sintoma. Então, doenças pequenas, esse é o objetivo. Maior chance de cura se aproxima quase 100%. Vamos ser bem verdadeiros. Você quer falar já a respeito da mamografia, do ultrassom quando indicado? Fica à vontade. Então, assim, a partir dos 40 anos, toda mulher precisa fazer mamografia anual. É todo ano, tá? E vai até que idade? Não é mais até só os 74 anos. Então, depende muito da pessoa. Então, chega uma paciente de 74 anos, assim, com shape bom. Então, ela caminha, faz suas coisinhas sozinha, tem uma expectativa de vida superior a 10 anos, e ela pode ter um câncer de mama, e esse câncer de mama impactar, reduzir a expectativa de vida dela. Então, não tem mais idade final para fazer, tá? E aí a maior parte das mulheres, principalmente aquelas antes dos 50 anos, mas hoje em dia com terapia de reposição hormonal, até antes dos 60, a gente precisa fazer também ultrassom de mamas, porque a mama fica muito branca na mamografia, né, e acaba dificultando encontrar nódulos, pequenos nódulos. Aí a gente precisa fazer ultrassom, que vai ser um método complementar, tá, diferente, que se somam os dois para trazer uma resposta final e que vai caracterizar melhor essa mama do ponto de vista de achar nódulos, tá? E caso nós tenhamos aí uma paciente, né, você tenha histórico na família de câncer de mama, né, mais que 2 familiares, o ideal é passar numa consulta com o mastologista para a gente tentar identificar aí o que vai
precisar ser feito. Será que um teste genético? Como que vai ser? Por quê? Porque existem situações especiais no rastreamento. E essas mutações presentes no indivíduo são situações especiais. Então, para cada situação, um rastreamento diferente. Mas se a gente não tem a informação do teste genético, só com a história da família dessa paciente, a gente já consegue fazer alguma coisa mais assim personalizada, né? Que seria começar o rastreamento 10 anos antes do familiar que teve câncer de mama. Sim. Mais cedo. Então, teve com 45, a gente vai começar com 35. Mas o ideal é passar numa consulta para a gente tentar entender isso melhor, tá? E aí, o exame mesmo é a mamografia. Não é substituível por outro método, tá? Então, a gente pode perguntar, e o autoexame tem valor? Tem seu valor, claro, tem seu valor no seu conhecimento. Mulheres que têm menos que 40 anos, né? Nessa questão da doença de intervalo, que pode surgir de maneira rápida, porque, na verdade, na maior parte dos vezes, o câncer ele vai vir mais lento, não vai crescer muito rápido. O autoexame, na verdade, ele já pega um câncer que já se iniciou. Já se iniciou, exatamente. 1 centímetro para diante você consegue pegar. Exatamente. Então, assim, às vezes você faz uma mamografia e não tem nada. E você tem o azar, digamos assim, de desenvolver uma doença logo depois que fez a mamografia. Sim, exatamente, Se ele for de crescimento rápido, você vai esperar 1 ano para fazer mamografia? Não, você está ali no autoexame, você já tocou, procurou ajuda. Então, sim, o autoexame tem seu valor e ele é fácil de ser executado, faz no conforto do seu lar e na sua privacidade. Então, assim, é um método poderoso nesse sentido. O autoexame, ele é feito em determinada época do mês, né? Sim, a gente recomenda, pode ser feito em qualquer época. Mas é um período, digamos assim, mais propício, porque a mama está menos inchada, menos dolorosa, enfim, mais sequinha, entre o 7º e o 14º dia do ciclo hormonal, que é o ciclo menstrual de vocês. Sim, exatamente. Tá bom? Para ilustrar o que você disse anteriormente, voltando um pouco, pessoal, acontece o seguinte, indicação de ultrassom em paciente jovem e mamografia, a Samila falou da mama branca, tal. Na verdade é densidade de mama. Sim. Porque a mulher, quando é jovem, ela tem o parênquima para amamentar, não é? Isso. E esse parênquima, ele absorve muito mais o raio, né? Sim, ele é denso. Ele é denso, exatamente, é bem denso. Então, na mamografia, que é por material que você faz com radiação, ela absorve mais o parênquima e acaba sendo dificultado. Por exemplo, você vê alguns nódulos de paciente jovem, você não consegue saber se tem cisto e etc. E nessa situação, de maneira geral, você vai receber, às vezes, uma mamografia escrito BIRAD 0, né? Exatamente. Inconclusivo, né? E aí ou BIRADS 1, BIRADS 2. Sim, exatamente. Né? E pode ter um nódulo. Que dá sem nada e pode ter um nódulo. E aí, se você tiver uma mama densa, que isso acontece também não só em mulheres jovens, mas também em mulheres que já têm uma certa idade, mas ainda estão menstruando, né? Ainda fica parênquima mamário. E aí você tem que fazer uma complementação com o ultrassom, porque o ultrassom, como você disse, é um método complementar, mas ele consegue ver nódulos e cistos, em especial cistos, e ele consegue até dar o diagnóstico em mamas de uma densidade um pouco maior. Só para esclarecer, porque às vezes fica aquela... então eu não quero porque a mamografia me aperta a mama e eu vou fazer ultrassom. Não é substituível. Não é substituível, tá? E, inclusive, essa questão de apertar, esses dias eu atendi uma paciente, ela trouxe o exame do ano passado, o exame deste ano, maravilhosa, né? Porque é assim que a mastologista gosta, trazer exames anteriores com a imagem pra gente comparar. E... incrivelmente, o exame do ano passado, ele estava mais possível de visualizar as coisas do que a desse ano. E o ano passou, era para ser o contrário, porque ela envelheceu. Com o envelhecimento, ocorre uma lipossubstituição. Então, a gordura vai substituir o tecido da mama. Aí fica preto, fica mais fácil de ver na mamografia. Mas ela era o contrário. O raio passa. Mas era o contrário. E sabe qual era o diferencial? A força de compressão. O ano passado, comprimiu 130 de força de compressão, e esse ano 90. Então, como comprime, espalha. Se espalha, você afina o tecido. Passa mais raio. Então, o fato de comprimir a glândula mamária, gente, reside no fato, não é da maldade da técnica, enfim, de que não inventaram um método melhor. É porque a gente precisa que a mama esteja espalhada para conseguir fazer um exame adequado, de qualidade, para te beneficiar. Porque a pessoa que faz o exame de qualidade é a principal beneficiada. Sim. Porque é para facilitar a gente encontrar uma alteração ou não. Se eu tenho um exame mal feito, um exame inadequado, eu não tenho como achar um problema possível naquela
naquela mama. Então, não é maldade, é necessidade. E a principal pessoa beneficiada com isso são vocês, as próprias pacientes que fazem a mamografia. Pensem nisso quando vocês forem fazer a próxima mamografia. Nós falamos então dos exames de prevenção e também diagnóstico precoce, que eu acho que é o principal objetivo nosso aqui da nossa conversa. Mas eu queria então puxar novamente aquela pergunta que eu te fiz a respeito dos sinais de. Sim, os sinais de que a gente deve dar muita. Sinais de sintoma que a gente deve dar um pouco mais de atenção. Ou seja, nódulo, pele, mamilo e etc. A gente quer ainda que seja de forma sutil, que os Exatamente. exames que diagnostiquem, que vocês não estejam sentindo nada, né? Mas assim, o câncer de mama, então, ele pode se demonstrar de uma forma muito sutil, né? Então, é importante que vocês conheçam, né, quais são esses sinais e fiquem mais alarmadas, procure uma ajuda, que seria o principal, nódulo de mama palpável, como vocês chamam de caroço. Então, na hora da palpação ali, vocês vão sentir uma consistência nodular, uma área mais endurecida que você sente ali em 2, 3 dimensões, tá? Um outro sintoma frequente que pode acontecer também é alterações no contorno da mama. Então, quando o nódulo cresce demais, ele vai empurrando a pele, né, e o contorno da mama, e faz um abaulamento para fora e pode ainda repuxar para dentro. Repuxar para dentro, tipo assim, ó, um repuxamento para dentro. O que é isso? É uma retração. E pode acontecer tanto na pele como na região do complexo areolo-mamilar, no bico do peito e na areola. Sintomas também de descarga mamilar, que é a saída de secreção pelo bico do peito, né? Então, espontaneamente, não ficar apertando, manipulando. Essa descarga considerada é a espontânea, porque o ducto mamário, ele é preenchido por material de ducto mamário produzido, né, na nossa unidade ducto-alveolar, a nossa unidade terminal da glândula mamária, que é onde produz o leite, certo? E ele preenche, gente. Se vocês ficarem apertando, vocês podem machucar, aí pode sangrar, vocês vão ficar na dúvida se tem algum problema, se foi por conta do trauma. Então, a gente não recomenda que faça isso de rotina. Na consulta, a gente faz isso, e caso a paciente tenha espontaneamente, né, observa no sutiã, aí na consulta a gente vai ver aonde que você aperta e que vai sair essa secreção. E lembrando que algumas secreções provavelmente são de patologias benignas, que são aquelas esbranquiçadas ou leitosas, amareladas, né, que configuram um perfil mais de gordura. E além delas, as secreções que são esverdeadas, amarronzadas, que é um líquido ductal mesmo, é o líquido do cisto de mama, por exemplo. E as secreções que nos preocupam, que são sinais de alarme, são aquelas que são sanguinolentas ou hemáticas, né, vermelhinhas, transparentes, ou ainda aquelas tipo água de carne, aquela uma aguinha assim que não tem exatamente um sangue, mas que parece que tem um sangue diluído ali, não é uma raia de sangue, tá? Além disso, alterações na pele, né? Então, o padrão da pele, da espessura da pele, você vê que a pele fica mais grosseira, que é o aspecto que não é tão comum, graças a Deus, que é o aspecto da casca de laranja, ou podorrange. Então, você vê como sabe, a laranja fica com aqueles pontinhos, parece que ela está inchada, às vezes isso acontece na mama também, pode ser um sinal, inclusive, de carcinoma de mama inflamatório, que é um pouquinho mais grave, né? Então, esses são os principais sinais e sintomas para vocês observarem. Se popularizou, a casca de laranja se popularizou na época que Patrícia Pilar teve câncer de mama, não sei se você se lembra disso. Sim. Assim como o teste genético se popularizou na época que é Angelina Jolie, né? Todo mundo quando acomete um artista, ele começa a falar, todo mundo dá um pouco mais de atenção. Se popularizou dessa maneira. Uma outra coisa só que eu queria complementar é também nodulação em axila, né? Verdade. Esses dias agora eu peguei uma paciente e eu sentia que tinha alguma coisa no paciente nosso em comum, né? Eu sentia que tinha alguma coisa na mama e ela me falou, mas aí quando eu palpei a minha axila, que eu vi que tinha alguma coisa, aí sim, não tá certo. Então foi o que chamou a atenção dela naquela situação, né? Sim. Porque ela estava vivendo uma situação que mascarava também aquela alteração que ela estava tendo na mama, né? Então não era uma coisa que ela achava que era relativamente normal pelo momento que ela estava vivendo, né? Exatamente. Embora seja um sintoma mais incomum, assim, de inicial, né? Só axila, que é o tal do carcinoma oculto de mama, mas que pode acontecer.
E para deixar vocês um pouco tranquilos, porque eu tenho certeza que está todo mundo palpando sua axila, É verdade. lembrar das patologias benignas da região da axila, né? Então, assim, quem tem o costume de fazer a unha, machuca, tem algum problema ortopédico na região dos membros superiores, até ombro, ou às vezes depila com gilete, muitas das vezes tem problemas na região da axila de linfonodos, porque é uma região que vai corresponder a eles, o padrão inflamatório. Então, principalmente, assim, alterações na axila que não somem. Tem uma alteração na axila, o linfonodinho impalpável, tem que sumir em 2 semanas. Sim. Não sumiu, procura ajuda para investigar. Se aumentou, coalescente, aí, sentiu um nódulo na axila, tá demorando. 2 semanas, é o time. Entendeu? Passou disso, vamos procurar uma ajuda, ver do que se trata. Samela, o objetivo, na verdade, é prevenção e diagnóstico precoce, e nós não vamos falar muito sobre até tratamento, porque semana que vem vou fazer já é um spoiler da semana que vem, a gente faz uma conversa com o Zé Maurício falando sobre tratamento, na verdade, sobre avanços do tratamento, que eu acho que é muito importante, né? Porque o tratamento do câncer de mama, a gente sabe, é cirurgia, é quimioterapia, eventualmente radioterapia, hormônio imuno. O que eu acho que a gente deve bater muito são os avanços que tem anualmente, né? Eu faço questão de fazer isso com o Zé Maurício e falar dos subtipos e etc, porque isso fornece muita informação para as pessoas que estão passando por isso, na verdade, e não só para esse tipo de pessoa, também para profissionais de saúde que acabam se atualizando. Mas eu queria, assim, para a gente terminar até a nossa conversa a respeito do diagnóstico precoce, falar um pouco sobre biópsia, né? A maneira que é feita. Uma vez que você diagnostica, uma vez que você percebe que tem uma alteração, obviamente você você pede a biópsia. Eu queria que você falasse assim, tanto da core biópsia que você faz normalmente, como também uma biópsia, por exemplo, a biópsia com marcação estereotáxica, etc, e mama volumosa em lesão pequena, né? Sim. Então, assim, o diagnóstico, né, do câncer de mama, ele inicia-se fazendo os exames de imagem e a gente precisa fazer uma biópsia, que é o ato de coletar o material. Sim. Porque o câncer, gente, ele é um nódulozinho cheio de células, é o que eu falo para os pacientes, são pedacinhos de carne. Então, o que é a biópsia? Eu vou cortar ali uns pedacinhos, uns bifinhos dessa carne, do nódulo, da lesão que eu suspeito, vou preparar numa lâmina e olhar no microscópio. Isso de olhar no microscópio é o anátomo patológico. Ele que é o diagnóstico. E a maior parte das biópsias a gente faz aqui no consultório. Né? Exatamente. Então, como é que a gente faz esse procedimento que é a biópsia? Nós temos uma pistola de mama quadradinha que a gente coloca a agulha, que é um material, né, que não é esterilizável, então é descartável, eu uso uma em cada paciente. E essa pistola, depois que eu limpo a mama do paciente, faço uma anestesia local, faço uma pequena abertura na pele, procuro no ultrassom esse nódulo, já procurei no ultrassom esse nódulo, e direciono essa agulha para o nódulo. E vou olhando ali pelo ultrassom e disparo. Essa pistola da biópsia, ela tem esse mecanismo, como se fosse uma gavetinha. É uma agulha um pouco mais grossa e dentro dela tem uma agulha menor, né, que tem uma gaveta, ou seja, um espaço vazio. Então, quando eu coloco, ela está armada e quando eu disparo, ela vai lá, pega o material e traz para dentro da agulha externa. E você tira esse material e coloca dentro de um frasco contendo formol. A gente tira pelo menos 3 fragmentos, sempre isso é padronizado, né? A não sei que esteja muito difícil de realizar a técnica, como geralmente acontece nas biópsias de estereotaxia, ou nódulos de difícil localização, perto de prótese, enfim, muito pequenos. Sim. Então a gente tenta tirar pelo menos 3 fragmentos, porque quanto mais fragmento, você amplia as possibilidades de diagnóstico. Esse material vai para análise e vai dar para a gente, então, esse resultado. Esse mesmo material, tendo o resultado, né, ele vai precisar passar por um processo da imunohistoquímica, né, que é um outro exame que utiliza do mesmo material, que vai nos conferir várias informações, que você que é oncologista clínico fala melhor. Sim, não, falar um pouco a respeito disso, porque é o seguinte, quando você faz a biópsia, existe aquela história de você já saber, de maneira geral, se é uma lesão maligna ou não. Essa biópsia, às vezes ela te fala, olha, é um carcinoma. Sim. E é um carcinoma, e às vezes eventualmente dá grau, né? E com a biópsia em mãos, a pessoa já sabe que o câncer está estabelecido e tem aquela situação, Samela, de vamos tratar correndo, urgente, já vamos tratar? Não, tá errado, né? Uhum. O correto já de muito tempo é você fazer o painel imunohistoquímico. Na mama, acho que tem alguns casos que são essenciais. Na mama é essencial.
Na mama é essencial. Não tem essencial como. não tem, não. Faz parte. Não dá para você tratar sem, né? É. Linfoma é essencial, eu penso também, entendeu? Tem alguns casos, tem outros casos, obviamente, como câncer de próstata, por exemplo, se já se estabeleceu, você trata. Precisa fazer o painel depois, né? Mas para mama é essencial para você definir tratamento. Porque, pessoal, ela vai te dar, na verdade, os 4 subtipos, que é luminal A e B, e o HER2 positivo e o triplo negativo. Mas o que isso significa? Nós vamos falar na conversa da semana que vem. Essencialmente os luminais A e B, eles têm receptor de estrogênio e progesterona, o receptor de estrogênio ou progesterona positivos e o restante é negativo, né? Então, para esse tipo de paciente, você faz aí um determinado tipo de quimioterapia. Exatamente. Se você tiver um HER2 superexpresso, que que no teste genético mostra lá, o HER2 superexpresso, você deve fazer o bloqueio do HER2 que você faz com o duplo bloqueio, com o trastuzumab e pertuzumab, dependendo do grau. Ou seja, você associa outros 2 medicamentos àquela quimioterapia. Que fazem toda a diferença. Com certeza faz. E se você tiver o triplo negativo, ou seja, não tem estrogênio, não tem progesterona, não tem HER2, não tem... eles são os 3 essencialmente negativos. Você deve fazer um tratamento que hoje em dia é quimioterapia associada à imunoterapia. E isso aí também faz muita diferença, porque veja, a gente falou daqui no número do ano passado, a resposta patológica em triplo negativo, quando você só faz a quimio é 70%, com o imuno junto passa de 90%. Então é substancial. Então, não, eu já tô aqui, já me prescreveram a quimioterapia. Tá errado. Precisa do painel mesoclínico porque muda. Isso a gente, infelizmente, vê com uma certa frequência, tá bom? Infelizmente. Só pra gente falar que o painel mesoclínico faz parte. Então, assim, só fazendo um resumo, a gente precisa entender que o tratamento do câncer de mama, ele é personalizado. É exatamente isso. E esses exames que a gente faz antes de começar o tratamento, são eles que trazem as informações pra gente personalizar o tratamento. Bem, é isso. E a única pessoa que tem o benefício dessa personalização é o paciente. Exatamente. Por quê? Porque essa personalização é o que a gente sabe que vai trazer a maior chance dela ser curada. Então, eu sei que gera uma ansiedade, eu entendo completamente. Nós entendemos. Nós a gente entendemos. fala como médico e como familiar de paciente que eu trato do meu pai ainda hoje, você teve a situação do seu pai. Então, nós sabemos da ansiedade e da vontade de tratar para onde. Diagnosticou, vamos tratar agora. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, é para quê? É para beneficiar vocês. E tomar uma outra atitude pode trazer sequelas irreparáveis. Exatamente isso. Entendeu? É questão de ser curado ou não. Exatamente. Sem contar as sequelas desses tratamentos diferenciais. E se você eventualmente indica um tratamento errado, você vai estar perdendo tempo, perdendo dinheiro e perdendo tempo. Então, essa situação tem que ser vista com muita cautela. Muita cautela, exatamente isso. Eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar, né? Será que a gente falou? Eu acho que sim. E a gente já está em quase, acho que já estamos beirando 1 hora de conversa. Aí, para ir para as considerações finais, se você quiser falar alguma coisa a mais, ou se você quiser sublinhar alguma coisa do que a gente falou, para que as pessoas levem, né? A conclusão. Ontem, só para te falar, só para citar uma coisa, ontem deu uma entrevista e o entrevistador, ele fala sempre uma coisa que é o seguinte, e aí até passo a vocês, que essa informação são para vocês mujeres, né? Mas como você disse no início, e ele chamou bem ontem, não só para as mulheres, né? São para os familiares, são para os maridos, são para os filhos, e para que, se aquela mulher, na maior parte das vezes a mulher se cuida, né? Mas se aquela mulher não estivesse cuidando, que essa informação tem que chegar em todo mundo para fazer com que aquela mulher dê atenção em determinado no problema que ela está sentindo, ou que faça lá a prevenção anual para que não se prejudique drasticamente no futuro com diagnóstico tardio. Sim. E no final também, que agora me lembrei, que a gente deixa de lado, o câncer de mama em homem também, pra gente falar. Verdade. Então vamos falar, gente, porque a gente precisa falar um pouquinho. Os homens pouco se cuidam e sabem que eles também podem ter câncer de mama. E apesar de ser raro, né, 1% apenas, então a cada 100 pessoas com câncer de mama, apenas 1 será um homem. Até quando a gente tem mutação genética, o risco aumentado ele é pequeno, ele é mais baixo considerado o público feminino. A gente precisa entender que homens também têm glândula mamária. Então, a nossa
nossa formação embrionária dentro da barriga da nossa mãe, no período gestacional, é a mesma. A gente nasce com a mesma mama. E o que diferencia é que na puberdade, os hormônios aos quais somos expostos são diferentes. Homens, principalmente testosterona, mulher, estrogênio e progesterona. E isso dá o diferencial na formação da glândula mamária, e é por isso que nas mulheres, a mulher tem um risco aumentado, considerado o homem de ter câncer de mama. Mas então, já que nós temos glândula mamária nos homens, eles também podem ter câncer. A gente não tem um rastreamento específico para os homens, dado inclusive que a gente tem uma mama de pequeno volume, né? Então, o próprio autoexame dos homens ele já é suficiente, porque o aparecimento de um nódulo ele já fica muito evidente. Sim, exatamente. Então, o que vocês têm que fazer, pelo menos de vez em quando, uma vez no mês, é palpar. E caso sinta o aumento da sua glândula mamária, um nódulo que você palpou, uma alteração na pele, a mesma coisa das pacientes mulheres, né? Em questão de sintomas. Procurar ajuda médica, procurar uma mastologista para a gente investigar. O diagnóstico igual, o tratamento basicamente igual. Exatamente, o diagnóstico é igual e o tratamento é igual. E também não, por ser mais raro em homem, a gente tem que falar para vocês que existe, né? Mas como disse até ontem, não tem que se desesperar, porque na maior parte das vezes você faz diagnóstico diferencial com ginecomastia, não é, Sandra? Sim, então não quer dizer parte. que eu tô com caroço, isso é câncer, não, né? Exatamente. Muitos homens têm, a gente tem muitas causas benignas de ginecomastia, que é, né, o estímulo do crescimento da glândula mamária no homem, então aumenta o volume ali, tá? Tem vários graus. Então, na maior parte, a gente tem ginecomastia. Mas a gente precisa investigar, eu preciso examinar, fazer, né, um exame de imagem, né? Como, por exemplo, a mamografia no homem. O homem também faz mamografia, caso seja indicado, para então dar esse diagnóstico. Sim, é isso aí. Eu vou deixar você complementar, então, se você quiser falar, fica à vontade para você. Então, gente, a gente precisa entender o quê? Que câncer de mama, a maior parte é aquilo que a gente faz. Nos é dado o tempo e nós escolhemos o que vamos fazer com esse tempo. Essa é uma frase do Tolkien, do Senhor dos Anéis, falada pelo Gandalf. Verdade. Que eu sou muito, muito fã, inclusive. Mas, gente, fala sobre o quê? A gente tem oportunidades parecidas em graus maiores ou menores, né? Então, a gente pode desperdiçar o tempo com alguma coisa ou valorizar um pouco mais. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui, de repente, estão gastando 1 hora do seu dia com rede social. Não dá para fazer 45 minutos de uma caminhada? Com certeza. Então, a gente consegue resolver e melhorar o nosso tempo e fazer com o nosso tempo triar para aquilo que a gente quer. Depende de nós. Depende, sim, inicialmente do nosso esforço, e eu tenho certeza que vocês são capazes para tentar diminuir esse risco de ter o câncer de mama, que nos preocupa, esse aumento exponencial que vem acontecendo nos últimos anos. Façam seus exames de rastreamento, não deixe sua saúde de lado, consultem seus médicos com regularidade, mesmo que seja sua ginecologista, né? E não deixe para depois, não tenha medo, né? Eu falo isso para muitas pacientes, inclusive para pessoas da minha família que têm medo. Medo de fazer o exame e diagnosticar alguma coisa. Sim. A gente não pode ter medo de diagnosticar, porque é comum, pode acontecer com qualquer um. Não é que as pacientes são extremamente especiais, mas não tem nada de especial em ter câncer de mama, no sentido de assim, eu tô pagando alguma coisa. Não, pode acontecer com qualquer pessoa, assim como as variadas coisas ruins que existem na vida. Bater um carro, sofrer um acidente, etc. Câncer de mama é só mais um deles. A gente tem que ter coragem, então ir atrás, né? Enfrentar se tiver o problema, diagnosticar, tratar e pronto. É uma fase, né, para aquelas que estão assistindo e têm câncer de mama. E como uma fase, tudo passa. E isso também vai passar, entendeu? E eu agradeço aqui a oportunidade novamente de estar aqui falando sobre esse tema de extrema relevância. Estou aqui à disposição. Obrigado, doutor José Spila Neto, né? Você sabe que eu tenho muita gratidão por você e sua equipe aqui na Oncoprime por vários motivos e sempre serei grata. E estou à disposição para que a gente possa estar combatendo. Estamos juntos, né? O nosso lema esse ano é juntos, na prevenção e cuidado contra o câncer de mama, no Outubro Rosa. Pô, muito bom. Samela, eu queria dizer para você que você e o Zé Maurício, toda a equipe aqui são especiais, né? Mas você e o Zé Maurício foram, eu acho que foi pessoas que Deus colocou na minha vida, assim, não é por qualquer motivo, né? Eu acho que eu tenho uma admiração por você,
mas tenho muita admiração pelo Zé. O Zé é um cara incrível Sim. incrível mesmo. O Zé eu acho que eu falo pra minha esposa, eu peguei ele pra mim, né? Porque o Zé é um cara incrível, então eu fico muito feliz de estar junto com você. Queria dizer para as pessoas que estão em casa que a doutora Sam, ela atende aqui na clínica, tem os horários de atendimento dela. E a doutora Sam, ela tem boa formação. Isso é importante a gente falar hoje, né? Sim, Você é cirurgiã. E Sim, depois sim. você fez mastologia com título e etc. É muito importante a gente falar, porque na clínica a gente preza por isso. Sim. Nós temos pessoas aqui, todas são tituladas e etc. Então a sua formação... Temos RQE. Uma formação incrível. E a doutora Samela tem uma coisa que minha esposa também tem, que Deus agraciou essas mulheres que vão ser eternamente jovens, né? Ai, meu Deus, Então, obrigada. tem cara de menina, não é? Então, minha esposa também tem isso, né? Eu entendo muito. Mas tem uma bagagem, não vou falar a minha idade. Exatamente. Minha esposa fala, eu sou, e de fato, vocês são pessoas com muita experiência, né? Uhum. E eu fico muito feliz de estar trabalhando com vocês. Agradeço o seu tempo aqui. E acho que o que a gente passou hoje para as pessoas não tem preço. Nós fizemos, na verdade, uma conversa, na verdade, para mim foi uma conversa descontraída. Foi isso. Sim. Eu tive muito prazer em fazer essa conversa com você. E semana que vem, pessoal, eu e o Zé Maurício, nós vamos gravar. O tema nosso vai ser avanços do tratamento. Às vezes parece batido, mas é importante a gente falar o que teve de avanço nos últimos tempos para câncer de mama, porque isso que a gente fez aqui é prevenção. Então tem gente que precisa escutar isso para poder, como Samela disse, perder o medo e, se tiver alguma coisa, diagnosticar precocemente. Mas também tem gente que está fazendo o tratamento. Sim. E essas pessoas, é importante saber o quanto evoluiu a medicina nos últimos tempos. Como eu disse, teve paciente que nós diagnosticamos metastático na pandemia que estão vivos e estão bem. E são pacientes que estão com só tratamento hormonal hoje em dia. Então, a evolução no tratamento propiciou aumentar muito a sobrevida. Isso é então, é importante que a gente fale desses avanços e semana que vem vamos fazer isso. Na sequência, pessoal, nós vamos depois fazer uma conversa, talvez junto com a Bruna. Se a Samela quiser participar, já está convidada, com pacientes que tiveram câncer, para mostrar para vocês que, como você disse no início, o câncer tem cura e é só uma fase. É uma fase ruim que, como todas as outras, vai passar. Então, eu agradeço novamente você, agradeço as pessoas que chegaram com a gente até aqui nesse momento e não percam aí nas nossas redes sociais a programação do nosso Outubro Rosa, porque a gente vai ter muito prazer em receber vocês lá no shopping, tá certo? Isso. E toda essa nossa conversa vai ficar disponível no YouTube da Oncoprime e também nas nossas redes sociais, tanto da Oncoprime como da Oncocast Instagram, e nas nossas privadas, a minha e da doutora Samela, a gente deixa aí depois o contato, tá? Novamente, muito obrigado, e a semana que vem a gente volta com vocês com mais informação de qualidade. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.